Pessoal, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa completou exatos 3 meses desde o lançamento essa semana. E agora, com o novo lançamento digital do filme, as pessoas estão reassistindo o filme e muitas delas estão dizendo que o hype passou e que esse filme não era de fato tudo isso quando ele foi lançado há 3 meses. Então assim, eu também reassisti o filme porque eu estava muito curioso para saber como é que estão esses novos efeitos. E eu também queria saber como que ficaria a minha opinião depois de assistir o filme agora sem o hype do cinema. No vídeo que eu e Marcelo participamos, a gente colocou o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa no top 3 filmes live action do Homem-Aranha e top 4 no geral, atrás apenas do Homem-Aranha 1, do Homem-Aranha no Aranhaverso e do Homem-Aranha 2. Mas assim, será que a gente se deixou levar pelo hype naquela semana? É por isso que eu reassisti o filme para tirar uma nova conclusão e poder fazer esse novo vídeo atualizando a nossa opinião. Então, sem mais enrolação, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o aranha like e o aranha comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, vamos falar da nossa crítica do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu vejo na internet que quando o filme foi lançado, todo mundo falava, esse é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, é melhor que o Homem-Aranha 2, é melhor que o Aranhaverso. E na época do lançamento, eu e o Marcelo, a gente falou aqui, gente, calma, não é o melhor filme do Homem-Aranha. É um ótimo filme do Homem-Aranha, mas não é o melhor. E à medida que o tempo foi passando do lançamento, as pessoas começaram a mesmo dizer, é bom, mas também tem muito fanservice, a história não é tudo isso. E as críticas começaram a se acumular em cima desse filme, ao ponto de agora as pessoas falarem que esse filme é ruim. E daí, cara, eu tô meio maluco assim, porque eu não consigo achar esse filme ruim, mas eu também não consigo achar ele maravilhoso. Eu acho que ele realmente fica no meio termo aí. É porque, infelizmente, a internet ela nunca consegue viver em paz quando você tem um filme que é meio termo. Não é nem o melhor de todos e nem o pior de todos. Mas a verdade é que os filmes de super-heróis, geralmente eles ficam no meio termo. Nem todo filme vai ser o melhor e nem todo filme vai ser o pior. E ao reassistir o filme de novo, eu fico com convicção que esse filme não é melhor que o Homem-Aranha 2, mas pra mim ele é o melhor filme da trilogia do MCU. Porque esse é o filme que pega a questão da responsabilidade do Homem-Aranha, completa a jornada do herói, tem aquela cena da morte da Tia May que eu ainda acho que é muito boa e consegue nos entregar um filme do Homem-Aranha que tem moral, tem significado e tem uma grande jornada pro Peter Parker. Você termina o filme, e isso eu falo da minha experiência do cinema e agora, você termina o filme com a sensação que você assistiu um filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha tem que ter carga dramática, tem que ser sério, tem que ter comédia, obviamente, tem que ser um filme pra todo mundo, mas esse é o filme que melhor equilibra isso do MCU. Porque o grande problema do De Volta ao Lar, que é um bom filme do Homem-Aranha, ele tem uma certa dificuldade em equilibrar o tom dele. Tanto é que ele termina com uma piada da Tia May desvendando a identidade secreta do Homem-Aranha. E eu acho que o filme do Homem-Aranha não tem que terminar com piadoca ruim de xingamento cortado na edição. Porque eles fizeram isso 2 vezes, no De Volta ao Lar e no Longe de Casa. Aqui no Sem Volta Pra Casa, não. A gente termina o filme com o Homem-Aranha, construindo seu novo uniforme, morando sozinho, aceitando responsabilidade, entendendo as consequências de suas ações e fazendo um web swing final ali por Nova York no Natal, maravilhoso, com uma trilha sonora impecável. Aquele final é de colocar na parede, que eu ainda acho muito bom. Muito bom. Agora, com o passar do tempo, é natural que a gente vá ver o filme com menos hype. Quanto mais a gente se afasta do lançamento do cinema, mais friamente a gente encara o filme. E a gente desconsidera um pouco aquela experiência do cinema. A experiência do cinema do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um negócio sem igual. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, porque eu vou lembrar daquele dia. Eu vou lembrar do que eu sentia quando apareceu o Andrew Garfield de novo, que é o meu Homem-Aranha favorito, porque aquele sentimento foi de pura alegria. Sensacional, eu jamais vou esquecer isso. Mas, infelizmente, a experiência de assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa em casa, e não no cinema, é completamente
completamente diferente, é um outro filme. E tem algumas cenas que, na minha opinião, acabaram se prejudicando bastante. Um exemplo disso é a cena que o Toby e o Andrew aparecem pela primeira vez lá no apartamento do Ned, né? Quando o Ned faz o negócio do dedo e cria o portal pro Andrew e o Toby atravessarem um portal. No cinema, cara, eu tava em delírio naquela cena. Quando o pessoal começava a gritar do meu lado, eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionado ao ver o Andrew Garfield ali. Cara, eu me importo com isso, eu acho legal, eu acho muito legal. Mas quando você vê exatamente a mesma cena sem a gritaria, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E você percebe alguns defeitos da própria cena, porque essa é uma cena que tem muita inserção de comédia. Mas assim, ó, não é uma piada, é muitas piadas. A cena inteira é praticamente uma esquete de comédia. O tempo todo tem uma piada ali, da teia de aranha no teto, do Andrew querer ficar no teto lá, deles provarem que é o Peter Parker mesmo, do Toby aparecer sem o uniforme e dele ter que fazer assim. É uma sequência ininterrupta de piada. E isso, na minha opinião, quando você tá assistindo no sofá, sozinho em casa, isso tira um pouco da imersão do filme. Porque sabe o que isso parece? Uma sketch do Saturday Night Live, né? Que chamaram lá os atores conhecidos lá e eles pediram para o Toby e o Andy fazerem piadas do Homem-Aranha. Porque foi o que aconteceu ali. Essa é uma cena que acabou, infelizmente, no meu coração, porque eu adorava essa cena no original quando eu vi no cinema. Essa foi uma cena que datou bem. Inclusive, todo o timing da cena parece que foi conduzido para as pessoas rirem, como aconteceu no cinema. Porque o Toby faz uma piada, daí a cena fica em cima dele por uns 2-3 segundos. E daí corta pra MJ ou pro Ned reagindo a isso. E isso é exatamente formato sitcom, gente. Exatamente. Então, assim, ó, essa cena, ela pegou muito, assim, ó. Pegou muito negativamente. Mas essa foi a única cena que, de fato, eu achei, assim, ó, que ficou pior. Todas as outras coisas, eu acho que eu mantenho o meu posicionamento de quando eu vi no cinema. E assim, ó, quando o filme brilha, ele brilha demais, na minha opinião. E eu queria mostrar como que o filme não envelhece mal com 3 cenas. A cena que o Homem-Aranha conversa com os outros Homens-Aranha, lá no topo do colégio. A cena que a Tia May morre e a cena que o Peter Parker vê no discurso do J. Jonah Jameson. Esse é o momento que o filme brilha. Mas assim, ó, brilha, brilha, brilha. E vamos seguir na ordem cronológica das coisas, né? A primeira cena, né, que a Tia May morre. E cara, assim, ó, eu saí no cinema com a convicção que essa cena era muito boa. Ela era realmente fundamental para você estabelecer um Homem-Aranha que tem responsabilidade, que entende as perdas, porque ali, pela primeira vez na história do MCU do Homem-Aranha, ele perdia alguma coisa que não tem volta, tá ligado? Claro, o De Volta ao Lar tem consequências, mas são consequências absolutamente insignificantes, não alteram em nada o personagem, né? Ah, ele ficou de castigo. Ah, o colégio ficou brabo com ele porque ele saiu lá do não sei do que. Dane-se, tá ligado? Isso não é consequência de verdade. Mas nem de longe. Aqui não, a morte da Tia May é uma consequência de verdade. E é muito interessante ver como que eles ligam a morte da Tia May diretamente, né, com as ações do Peter. Porque foi o Peter que levou o Duende Verde até o apartamento após o próprio pedido da Tia May. Então eles criam essa teia de ações e consequências que com certeza aumentariam um sentimento de culpa do próprio Peter. E eu acho que isso é muito Homem-Aranha. A própria condução da cena é muito boa. A atuação dos dois, do Peter e da Tia May, é convincente, é muito boa. A cena, ela foge das outras cenas do Homem-Aranha do MCU, porque em nenhum momento ela tenta colocar uma piada fora de contexto. Ela fica tensa o tempo todo. O Peter, Tom Holland ali tá chorando e ele continua chorando. Ninguém interrompe ele pra fazer uma piada sem graça. A Tia May tá morrendo e ela dá um discurso de Tia May que vai morrer, tá ligado? Então o filme narrativamente acerta muito nessa cena. E mais do que isso, a fotografia acerta. Porque a gente não tá vendo um negócio de fundo verde, a gente tá vendo um cenário que de fato foi destruído ali. A gente tá vendo 2 pessoas com uma maquiagem pesada, que eles estão atuando e mostrando nas suas expressões que eles estão tristes, e a câmera ali não tenta reinventar a roda, não tenta fazer nada, é só a câmera num, câmera no outro, zoom num, zoom no outro, zoom num, zoom no outro, e deixa, né, o talento dos atores reverberar na cena. E é exatamente isso que acontece. É uma das melhores cenas do Homem-Aranha do MCU, mas com certeza e tranquilamente. É um dos motivos desse filme ser com certeza
top 5 filmes live action do Homem-Aranha, na minha humilde opinião. Você pode discordar. Ah, Gabriel, mas não é tão bom quanto a cena da morte do Tio Ben. Não, assim, óbvio, não é melhor que a morte do Tio Ben, do Mark Webb e do Sam Raimi. A gente tá falando num outro nível de cinema, mas essa cena, ela entrega o que ela tem que entregar, ela é eficiente em passar uma emoção, e inclusive eu fico emocionado com a morte da Tia May. E a Tia May desse universo eu odiava. Mas a cena era tão boa. O próprio filme pra essa Tia May é muito melhor, porque ele te faz importar com a morte da Tia May. E isso daí é competência narrativa, é competência de cinema, porque eles fazem você se importar. E eu estava completamente fora do público-alvo que não gosta dessa Tia May, e eu tava ali emocionado. E o melhor disso é que logo na sequência a gente tem uma outra cena, e que essa sim é a melhor cena do filme, e disparado a melhor cena do filme, que é a cena do Homem-Aranha lá na Times Square, em Nova York, vendo o J. Jonah Jameson falar sobre o Homem-Aranha. E a cena tá chovendo, ela tem um clima pesado, o Tom Holland tá realmente emocionado na cena, ele tá atuando muito bem, e o discurso do J. Jonah Jameson é certeiro. Nossa, é muito bom. Quando escreveram essas falas do J. Jonah Jameson, estavam inspirados, porque ele diz assim, ó, que todos ao redor do Homem-Aranha morrem. E você falar isso pra um adolescente como Peter Parker depois de perder a Tia May, cara, vai doer, vai machucar. E é uma cena verdadeira, muito cinema essa cena. Essa cena é muito boa. E eu espero que agora que as pessoas vão reassistir o filme, sem ter tanto hype de Tobey, Andrew e de fanservice, elas valorizem um pouco mais essa cena. Porque essa é uma daquelas cenas que simboliza porque que o filme é sobre o Homem-Aranha Tom Holland. Porque é a jornada pessoal dele. O Tobey e o Andrew, eles estão ali, claro, para fazer um fanservice, claro, para aumentar a bilheteria, claro, porque é o que todo mundo queria ver, mas eles estão ali para apoiar o Homem-Aranha Tom Holland, que é o Homem-Aranha mais jovem, o menos experiente. E essa cena do Homem-Aranha lidando com tudo sozinho em Nova York é brutal, ela é forte, ela choca, e você compra o personagem. Eu tinha muitas críticas em relação ao Homem-Aranha Tom Holland até esse filme, mas nesse filme, com um roteiro mais sério, trazendo consequências, deixando o Tom Holland atuar, porque eu sei que ele é um bom ator, ele sabe atuar, mas não adianta nada você ter um excelente ator se você não dá material pra ele trabalhar, tá ligado? Se o cara é bom nas atuações de drama, deixa o cara atuar. Né? E de fato, esse filme ele permite muito mais isso. Não é perfeito, tem momentos que o tom do filme se perde, como a cena ali do apartamento que eu falei, mas é um filme que entende muito melhor o que é ser Homem-Aranha. E logo depois dessa cena, tem a cena que os dois Homens-Aranha conversam com o Peter no topo do colégio. E assim, ó, essa cena, em termos de diálogo, ela é muito boa. Principalmente por parte do Tobey e do Andrew Garfield, porque eles dão ali a sua contribuição. O Tobey, ele fala dos seus casos, o Andrew fala dos seus casos, e realmente ela tem a carga dramática necessária, e ela faz um negócio muito único no cinema, que é pegar assim, ó, três coisas diferentes, né, três Homens-Aranha diferentes, e convergir para uma grande mensagem no final, que é a mensagem do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu acho isso incrível. Claro que existe um grande ponto negativo nisso, que é que para você entender completamente essa cena, você tem que ter assistido os 3 filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi e os 2 do Mark Webb. E daí, assim, ó, uma exigência um pouco grande para você entender completamente essa cena, mas eu já tinha assistido, então eu entendo melhor essa cena. Eu não acho que essa cena seja um fanservice gratuito, como muita gente fala, porque ela tem um propósito narrativo muito claro, que é justamente tentar ajudar o Homem-Aranha do Tom Holland a crescer, a entender a responsabilidade. Contudo, porém, todavia, essa cena tem um problema. E que é um problema que acontece com outras cenas envolvendo o Tobey e o Andrew. Que é a questão do cenário, né? O fundo azul, o fundo verde. Ao ver essas cenas, você percebe claramente, né, que eles estavam escondendo o jogo, que eles estavam tendo que gravar num estúdio fechado, onde não tinha tanta gente dentro do estúdio. E tudo isso prejudica um pouco, né, a qualidade do filme em si. O Tobey e o Andrew, eles aparecem em 4 cenários: a casa do Ned, no topo do colégio, o laboratório ali do colégio e a cena final. São só esses 4 cenários. E com certeza isso tem a ver com o fato de que eles não poderiam revelar o Tobey e o Andrew para Deus e o mundo, e isso obviamente acabou prejudicando as decisões de colocar eles no meio do filme para ter um pouco mais de dinâmica na história. E o que acontece é que fica um pouco quadradinho demais. Tobey e Andrew no apartamento, Tobey e Andrew no topo do colégio, Tobey e Andrew no laboratório.
Tobey e Andrew na cena final. Sabe, você percebe que são blocos do filme e nem todos convergem harmonicamente dentro de uma história. Parece que você tá assistindo mini blocos de um filme e no final meio que tudo é grudado do jeito mais simples possível e vai pra cena final e a gente se vira lá. Esse é um problema do filme, não tenha dúvida. Mas eu também fico pensando como que eles poderiam alterar isso, sem que de fato vazasse, né, efetivamente o Tobey e o Andrew. E eu digo efetivamente porque a gente sabia, né, que eles iriam aparecer porque já tinha vazado antes. Então assim, ó, eu entendo o que aconteceu, eu acho que prejudica levemente o filme, mas eu não acho que seja assim, ó, meu Deus, acabou o filme, estragou o filme, ficou horrível. Mas com certeza são coisas que você percebe melhor agora que você assiste sem hype, não tenha dúvida. Por exemplo, eu acho que eu teria gostado muito de ver uma cena do Tobey e do Andrew no meio de Nova York, fazendo web swing, eles interagindo um pouco mais em outros ambientes. A própria revelação deles ali no apartamento do Ned dava pra ser completamente diferente, dava pra ser numa cena de ação, com eles ajudando alguém, talvez o próprio Ned, a MJ, numa circunstância ali. Eu não sei, eu acho que dava pra mudar um pouco o tom do filme, pra ele ter um pouquinho menos de comédia e ele se levar um pouco mais a sério. Porque em alguns momentos a sketch de piada é muito forte. E eu entendo que isso é um problema do diretor Jon Watts e da equipe dos roteiristas dele, porque ele vem dessa escola. Né? Um filme de super-herói tem que ser desconstruído, de piada, tem que ser assim. Esse é o filme dele. É assim que ele faz filme, né? Ele não consegue desassociar disso. E eu vejo que nesse filme ele estava saindo o máximo possível da zona de conforto dele. Eu vejo muito Jon Watts nesse filme, no jeito que ele filma as coisas, no jeito que ele faz as piadas. Mas o que faz destacar esse filme não é o filme do Jon Watts, é quando o Jon Watts sai da sua zona de conforto. A cena ali que ele grava o J. Jonah Jameson na TV é uma cena que ele sai do conforto dele, porque ele nunca tinha filmado aquela cena na vida dele. E esse é o Jon Watts que me interessa. O Jon Watts, que tem que sempre fazer uma piada no meio do filme, fazer uma sketch meio Saturday Night Live, esse Jon Watts não me interessa pro futuro do Homem-Aranha. E de certa forma eu fico contente que esse é o último filme dele e que a partir de agora a gente deve ter um novo diretor ou outras pessoas tomando decisões pro Homem-Aranha. Porque assim, ó, no final ele entrega o Homem-Aranha que na minha opinião é o Homem-Aranha perfeito para você ter uma sequência. Ele deixa esse legado. E assim, é incrível que ele consegue deixar esse legado. Porque ele entrega ali aquele final que eu realmente considero muito bom, mas muito bom, que é aquela cena da loja de doce do Peter Parker com a MJ. É uma ótima cena, muito Homem-Aranha, responsabilidade. Só o fato do Jon Watts se segurar e não ter alguma coisinha idiota do tipo... Ah, eu lembrei de você, meu amor, Peter Parker. Esqueça o feitiço. Só o fato de não acontecer um momento idiota como esse já aumenta alguns pontinhos que eu tinha com o Jon Watts. É um progresso muito, muito bom em relação ao Longe de Casa. Então essa cena lá de doce é boa, mas a perfeição é ali no apartamento do Peter. Porque ali, naquele breve momento, Jon Watts tem o seu momento Sam Raimi mais Mark Webb, que ele vai circulando a câmera, mostrando o lugar. Através da câmera, ele cria uma narrativa muito boa. Ele conta uma história ali sem ter um diálogo. Isso é muito bom. E ele deixa a trilha sonora contar a jornada do Homem-Aranha. E ele encerra de um jeito muito Homem-Aranha. Então, assim, ó, ele faz o que ele tinha que fazer. Então, assim, ó, aos 47 do segundo tempo, Jon Watts faz o filme do Homem-Aranha que a gente queria ver. E ele entrega isso e eu valorizo muito isso. Então assim, ó, a experiência do final, eu ainda considero uma ótima experiência comparável com a experiência do cinema. Não acho que o filme datou em relação ao final. Pelo contrário, ainda acho que é muito bom e continua muito bom. Só deixa eu ver aqui outros tópicos aqui que eu tinha que falar. Ah, sim, os vilões. Os vilões é um negócio que eu lembro que eu critiquei no vídeo original, porque eu lembro que eu falei mais ou menos assim: ah, o Duende Verde e o Dr. Octopus funcionam, o William Dafoe realmente tá maravilhoso, mas os outros ali, o Lagarto e o Homem-Areia, eles estão a passeio. E assim, ó, reassistindo o filme, eu continuo achando exatamente a mesma coisa. A cena de interação dos vilões é o momento mais fraco do filme, principalmente quando eles estão interagindo entre si. E ali sim parece uma sketch de comédia. Principalmente naquelas cenas do apartamento. Olha, na boa, o Homem-Areia não precisava estar no filme e o Lagarto também não. Mas de jeito nenhum eles precisavam. A presença deles ali é só pra ter umas piadas, fazer umas interações lá com os Homens-Aranhas deles lá no final do filme.
mas na minha opinião é extremamente descartável. Eu até tava pensando que talvez esse filme fosse muito melhor se no lugar do Homem-Aranha e do Lagarto, a gente tivesse só Duende Verde no filme. Sabe, o Duende Verde do Andrew Garfield, o Duende Verde do Tobey, e nesse filme eles poderiam ter criado o Duende Verde do Tom Holland. E daí a gente ter 3 Duende Verde contra 3 Homem-Aranha. Eu acho que tematicamente teria funcionado melhor do que você colocar os outros vilões ali. Porque assim, ó, o Duende Verde William Dafoe, ele é tão bom, ele tá tão bem nesse filme, que ele poderia ter segurado o rojão sozinho, tá ligado? Ele poderia ser o único vilão do filme. Ele tá bom nesse nível, e eu acho que ele cumpre. E se ele tivesse outros Duende Verde pra serem variantes dele, né, e daí ele briga, né, pra dizer que eu sou o melhor Duende Verde do que vocês, pra controlar eles e ser o chefe dos Duende Verde, cara, eu consigo muito ver isso acontecer e eu acho que teria sido melhor do que ter o Homem-Aranha ali na piada do sofá, horrorosa, e ter o Lagarto lá com um sorriso bem fraco dele lá. Tem uma cena ali do William Dafoe, que é a cena do sentido aranha do Peter, né, que o Peter vai sentindo zoom, e daí a câmera vai acompanhando os olhos do Peter. Essa cena é maravilhosa, mas a atuação do William Dafoe, perfeita. Nossa, assim, é muito bom. E é por isso que eu digo assim, ó, cara, esse filme tem defeitos? Tem defeitos. E eu acho que os defeitos estão justamente no tom dele. A questão das piadas um pouco fora de tom, a questão da sketch dos vilões. Eu acho que tudo isso poderia ter sido dosado pra não ficar assim tão exagerado. Mas quando o filme quer fazer um negócio foda, ele faz. A luta ali do William Dafoe contra o Homem-Aranha no prédio é a melhor cena de ação do filme. O Homem-Aranha faz uns negócios com a teia, igual o jogo. Você vê que tem uma coreografia ali, você vê que tem um esforço cinematográfico muito bom. E de fato, a cena é muito boa. E eu acho que o filme ele acaba se saindo bem nas cenas de ação também. Muito se criticou o CGI do filme quando ele saiu. E assim, ó, eu preciso admitir que quando eu vi no cinema, eu não achei assim o CGI tão ruim como estavam falando. Mas agora que eu vi a versão atualizada, né, que é essa versão que eles lançaram aí, eu acho que melhorou sim. De novo, CGI não é um negócio que me incomoda a ponto de eu fazer uma crítica muito forte. E de novo, eu tô tentando ser coerente com as outras críticas que eu já falei aqui. O que eu acho um absurdo é esse filme ir recebendo atualizações de CGI. Isso daí eu acho um absurdo. Isso daí não pode acontecer de novo. Principalmente enquanto que o filme está sendo exibido lá nos Estados Unidos. Não, isso não pode acontecer. Porque daí você coloca todo mundo que está editando o filme na pós-produção numa pressão danada, né? E eu acho isso realmente muito, muito errado. Mas, de qualquer jeito, eles atualizaram os efeitos especiais. De fato, tá melhor do que antes. Eu preferiria 1000 vezes ter efeitos práticos ali do que ter um monte de tela verde a cada 5 minutos. O uso excessivo de tela verde é um problema que o Jon Watts tem, né? Ele usa, assim, o tempo todo, ele precisa fazer essas cenas, né? Esses dias estava circulando uma imagem que a máscara do Duende Verde era um fundo verde. Caraca, velho, calma nesse uso de fundo verde. Porque assim, ó, eu vi na internet muita gente criticando as cenas de ação do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Dizendo que é puro fanservice, não sei o quê. Mas assim, ó, a primeira grande cena de ação ali com o Dr. Octopus é uma cena de ação legal, não tem nada demais ali, não é a melhor cena de ação de todos os tempos do Homem-Aranha, mas é uma cena legal. Ali depois você tem a cena do prédio, né, que como eu disse é muito boa, e daí basicamente você tem a cena ali do final do filme, dos 3 Homens-Aranha interagindo e enfrentando os vilões. E assim, é uma cena legal, mas o grande ponto forte dessa cena é a interação dos Homens-Aranha, porque assim, ó, o Jon Watts não é o Sam Raimi, ele não é Mark Webb. Ele não vai se reinventar ali e fazer a melhor cena de ação de todos os tempos do Homem-Aranha. Eu entendo isso, eu já me acostumei com isso. E isso daí, com certeza, é um empecilho para esse filme ficar mais no alto do meu ranking. Mas ainda assim, apesar de ser uma cena de estúdio, com fundo verde e tudo mais, é uma cena divertida. E quando ela fica séria, que tem o negócio do Tom Holland querer matar o Duende Verde, ela fica dramática de um jeito legal. Eu gosto muito da atuação do William Dafoe e do Tom Holland ali interagindo. Parece que o Homem-Aranha realmente iria matar o Duende Verde se ele não fosse impedido. Então assim, ó, não é o forte do Jon Watts, mas eu entendo que as cenas de ação, elas cumprem. Com certeza não é a melhor cena de ação da história do Homem-Aranha. Tá muito longe de ser comparada à cena do trem lá do Sam Raimi. Mas muito longe, não tem como comparar. Mas eu também não acho que seja assim tão ruim. E assim, ó, quanto ao CGI, infelizmente o CGI não tá no nível do espetacular Homem-Aranha 1 e 2, que foi o ápice do CGI dos filmes do Homem-Aranha.
Aquelas cenas lá do Homem-Aranha, do Electro no filme do Mark Webb, elas são muito boas. O CGI é incrível. Mas eles conseguem cumprir o que precisava cumprir. Contudo, assim, ó, apesar de não ser no mesmo nível, eu acho que ela é num nível aceitável pra bom. Não é péssimo, não é maravilhoso, bom. É isso aí. Enfim, assim, ó, O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme que vai ser bem polêmico ao longo dos anos, porque eu acho que esse filme, ele é bem divisório, né? Quando você quer analisar o filme isolando completamente emoção, ignorando fanservice, você vai ter motivos pra criticar o filme, sim. Né, em termos de espetáculo visual de cinema, ele não é tão bom assim, ele poderia ser melhor. E em termos de construção narrativa, também é um retalho de coisas anexadas para fazer uma história. Esses são os pontos que eu acho que dá pra criticar. Contudo, eu também acho um pouco injusto você dizer que um filme de fanservice não pode ter fanservice. Porque se a proposta do filme é essa desde o início, a gente tem que olhar sobre esse prisma, né, o lado do fanservice. E como fanservice, esse filme, ele cumpre o que tem que fazer, mas eu acho que ele ainda consegue ir um pouco mais além ao entregar uma grande jornada do Homem-Aranha Peter Parker Tom Holland. Principalmente ali da metade pro fim do filme. Eu acho que esse filme, ele acaba sendo bom. Ele não é ruim. Mas o principal dele, na minha opinião, é que ele entende o Homem-Aranha mais do que os outros dois filmes do Homem-Aranha. Então esse filme, ele acaba sendo muito mais do que um fanservice. Ele acaba sendo um resgate da história do Homem-Aranha, uma homenagem à grande história do Homem-Aranha no cinema, mas também um exercício de olhar para o passado, entender o que deu certo no passado e trazer de volta para o presente. E eu não tô falando do fanservice do Tobey e do Andrew, eu tô falando das consequências emocionais de um filme do Homem-Aranha. Você tem que terminar o filme do Homem-Aranha e você tem que sentir, velho. Você tem que sentir o peso de ser Homem-Aranha. Porque é difícil ser Homem-Aranha. E os outros dois filmes do Jon Watts do Homem-Aranha passavam a ideia que é a melhor coisa do mundo ser Homem-Aranha. Você vai pra Europa, você vai pro espaço com os Vingadores, né? Pô, bacana, né? Eu queria ser Homem-Aranha também. Mas a verdade é que é difícil ser Homem-Aranha. E esse filme, ele finalmente entende isso, né? E por entender a essência, pelo fanservice, por ter uma boa jornada do Homem-Aranha, eu acho que sim, ele merece um certo destaque. E ele não merece tanta crítica negativa que eu vejo aí na internet. Quando o filme saiu, eu dei nota 8. Agora que o filme já deu 3 meses, né? Passou um tempo, baixou o hype. Eu acho que a minha nota final seria um 7.5. Ainda acho que de longe é o melhor filme da Marvel de 2021. Melhor que Shang-Chi, melhor que Eternos e melhor que Viúva Negra, com certeza. E é o melhor filme do Homem-Aranha comparado com os 3 filmes do Jon Watts. Ele entrega sim, poderia ser mais cinema, depender menos de fundo verde, isso atrapalha um pouco a experiência. Enfim, gente, isso aqui é só minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica revisitada do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.